Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazon Sat, com oferecimento do Memorial Petrônio Pinheiro. Entrevistando hoje o Dr. Kleber Nayef Moreira, psiquiatra especialista no tratamento de crianças e adolescentes, falando sobre um tema muito interessante que é o vício na internet, como um dos perigos da vida moderna. Eu aproveito, Dr. Kleber, para convidar os nossos internautas a participarem do nosso programa no nosso Facebook, sejam eles viciados ou não na internet, mas nós temos tido boas sugestões, críticas ao programa a partir dessa plataforma. Enfim, ela faz parte da nossa realidade e não há como distinguir qualquer mídia sem considerar a internet. Mas existe alguma evidência de que o vício na internet, redes sociais ou videogames se assemelha ao vício decorrente do uso de drogas sintéticas como o êxtase, por exemplo? Existe sim, é muito interessante fazer essa comparação, essa analogia. Veja, vamos falar da droga. O indivíduo que é dependente, viciado em êxtase, crack, cocaína, oxi, é um indivíduo que usa a droga lhe dá um prazer, este prazer passa, o indivíduo sente falta desse prazer e busca repetir. Se o indivíduo, à medida que ele repete esse ciclo, ele apaga as outras fontes de prazer da vida. E na medida que ele apaga os outros, que são a sociabilidade, e relativos ao esporte, aos estudos, ao crescimento profissional, o convívio, o namoro, etc., cada vez é mais refém dessa única fonte de prazer, que é o vício na substância que elegeu. Quando se retira do indivíduo isso, vem a abstinência, é um indivíduo irritado, muito irritado. E também é um indivíduo que desaprende ou não quer mais aprender a viver sem esse tipo de prazer que a droga lhe fornece. Quando a gente vai abordar o indivíduo com a dependência de videogames, com a dependência de internet, a gente se surpreende, inclusive até com a biologia da coisa. Porque o indivíduo do videogame, ele está lá jogando e ele tem que passar de fase, fazer a missão lá, ganhar, matar o boss. E aí, quando ele consegue fazer isso, vem um prazer, conseguiu. Depois que fez isso, muito satisfeito, se sentiu um herói, essa sensação passa e ele quer voltar para fazer de novo. Mas se o indivíduo faz disso o prazer de sua vida, quando retiramos dele, nós temos um indivíduo irritado. Vai lá e desliga o videogame dele para você ver como é que ele vai ficar. Então, o que acontece? Esse indivíduo, ele começa a ter um padrão muito parecido, porque nosso cérebro vai liberar a dopamina pelo prazer de vencer no videogame, da mesma forma como o crack libera essa dopamina. Então, o que acontece? É um indivíduo que passa a ter, embora não use droga, um comportamento de dependência, de vício. E os artigos de dependência de videogame e internet são publicados em publicações científicas de addiction, né, que em inglês seriam os de vício. É muito interessante. Então existe sim essa analogia o padrão de vício é bem definido no videogame e na internet e nessas drogas ilícitas. O senhor já ouviu falar da existência de alguma clínica especializada em tratamento desses possíveis viciados? No Brasil não. Mas existem clínicas especializadas em tratar pessoas viciadas em videogames e internet. Tudo muito incipiente, porque não existem protocolos, não está definido uma forma certa de tratar isso. Não existe um CID? Não existe um Código Internacional de Doenças para esse tipo de estudo. E nem existe um protocolo correto de como tratar. Isso está em construção, né? Da mesma forma que o indivíduo poderia se internar numa dessas clínicas, também poderia ser muito interessante, talvez, dizer que ele deveria se inscrever numa excursão de ecoturismo e ficar uns 10 dias andando no meio do mato. Sem telefone, offline. Sem internet, offline. Exatamente. Doutor Kleber, o Brasil é campeão mundial no uso das redes sociais. 8 em cada 10 brasileiros conectados, aqueles que efetivamente têm acesso à internet, têm contas ativas nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Badu, no Google+, segundo a consultoria Nielsen. O que deve ser feito para evitarmos uma epidemia? Veja, primeiro é conscientizar. Se o indivíduo tem um uso que lhe causa algum nível de prejuízo profissional,
acadêmico. Mas ele é capaz de identificar em si próprio essa dependência, ou ele precisa de ajuda profissional, ou que outros digam para ele que ele precisa se cuidar? Veja, conhecer a si próprio realmente é um privilégio. Mas muitos são capazes de se enxergar. E esses que se enxergam, eles têm que cultivar o hábito de saber desligar, ter noção de quantas horas por dia ele está conectado, ter noção do quanto ele está destinando a outras atividades, se policiar, do tipo, pode deixar, por exemplo, um alarme para tocar daqui 1 hora, porque ele reservou foi 1 hora para usar e não 2, 3, 4. E se policiar no sentido de não permitir esses abusos. Isso é o mais importante, criar energia para saber se desconectar. Disciplina. Muitos outros não saberão reconhecer que, da mesma forma como existem pessoas que usam bebida alcoólica e percebem e buscam ajuda, existem outros que não saberão reconhecer que estão fazendo um uso abusivo, que estão se tornando dependentes, e esses outros vão precisar de ajuda. Muito bem. Doutor Kleber, eu queria agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que todos em casa acharam esse tema bastante interessante. Eu, particularmente, ainda não tinha tido acesso ao conteúdo, não tinha conhecimento de que esse risco existe. Nós temos pessoas dependentes, nós conhecemos pessoas que se mostram dependentes, que não conseguem viver, não conseguem agir, atuar, funcionar, trabalhar, estudar realmente sem um dia sequer acessar a internet. Hoje você estava me dizendo em off, o tempo que a internet era mais lenta, nós não tínhamos tanta abundância nos abusos, né? Hoje nós temos, a partir dos smartphones, qualquer um pode ter acesso e isso também trouxe externalidades, não? Perfeitamente, é exatamente essa noção. Então fica a ideia de perceber o vício e cultivar hábitos saudáveis. O exercício aeróbico 3 vezes por semana, valorizar as refeições em família, né? Para quem tem família, as refeições em família, sem atender telefone, mensagem, olha, e até a televisão desligada muitas vezes pode valorizar esse momento de forma muito importante. Valorizar o contato interpessoal, esse contato assim, não é substituível pelos contatos que a gente tem, pelos milhares de amigos que se pode ter no mundo virtual. Eu queria, Dr. Kleber, agradecer a sua presença ao nosso programa. Eu tenho certeza que todos em casa gostaram bastante desse bate-papo e aprenderam bastante e vão buscar se policiar e orientar os seus filhos e colocar o programa Ponto Equilíbrio sempre à sua disposição para esse tipo de conteúdo. Estou à disposição, fico muito contente de poder contribuir. E lembrando sempre que essas coisas, internet, videogame, televisão, são coisas maravilhosas. E pode até julgar e beber bebida alcoólica. A questão é o quanto, a quantidade e o como isso está interagindo com a sua vida. Só atentar para esses detalhes e isso pode contribuir muito para uma vida saudável. Muito bem. Assim nós despedimos. Até a próxima semana. Um grande abraço. Apoio Jornal do Comércio.